Recentemente eu tive um contato com um livro onde um historiador defendia a importância da geografia na consolidação do desenvolvimento de um país, de uma cidade, de uma nação. Ou seja, a geografia é um elemento na história fundamental. E ele mostrou isso em dados. Ipirá, vamos tratar de Ipirá. Geograficamente, Ipirá, ela está bem localizada, bem situada. Ipirá não poderia ter hoje um potencial maior, uma referência como polo. O que é que realmente faltou a Ipirá nesses últimos anos para que ela não pudesse desenvolver de maneira plena todo esse potencial? Você está se referindo Ipirá como cidade-polo, Ipirá como sede de micro-região. Isso. A exemplo do que outras cidades são, como Jacobina, como Santo Antônio de Jesus, como Serrinha, como Irecê, como Barreiras e tantas outras cidades que têm essa vocação. A nossa cidade também tem essa vocação. Entretanto, houve uma negligência, não apenas por parte dos políticos locais, como também por parte do governo do Estado, na medida que Ipirá nunca foi uma prioridade. Repare, só para se ter uma noção, no campo da saúde, Mundo Novo fazia ultrassonografias há 30 anos atrás. Rui Barbosa faz cirurgias ortopédicas há mais ou menos 30 anos. Baixa Grande fez uma operação cesariana, um parto cesariano, primeiro do que Ipirá. E nesse contexto aí, muitas outras coisas, Itaberaba é considerado um modelo frente ao nosso município. Estou me referindo ao campo da saúde. Mas se partir para outros campos, também é modelo. Sobretudo na questão da regionalização, dos órgãos regionalizados. Itaberaba tem universidade, coisa que Ipirá não conseguiu ter até hoje. Então houve uma negligência por parte do governo do Estado, que nunca em época nenhuma priorizou o nosso município, e depois a própria classe política, na medida que nunca pensou a cidade nessa dimensão. Ah, porque a proximidade de Feira de Santana atrapalha muito. Não. Não, porque Serrinha está mais próximo de Feira de Santana do que Ipirá, e entretanto Serrinha é considerada um modelo de cidade na medida que a gente compara com a nossa. Então faltou representatividade, faltou grandeza da classe política que está pensando a cidade do ponto de vista regional, do ponto de vista da prestação de serviço, não apenas no campo da saúde, mas também no comércio e em tantos outros campos, e que só agora, de 2 anos para cá, 1 ano e pouco para cá, o governo Wagner se sensibilizou um pouco, mas também ainda não está dando a prioridade que esse município precisa, e disponibilizou 3 milhões de reais para a gente estar construindo um hospital, reformando o que já temos, melhor dizendo, verdadeiramente regional, onde você vai ter UTI, banco de sangue, laboratório 24 horas, raio-x. Quer dizer, a gente começa a se aproximar daquilo que seria uma cidade pobre. Você citou Itaberaba aí como uma questão, a relação Itaberaba e Ipirá, essa proximidade, quando paramos para fazer uma avaliação em termos de política de desenvolvimento, inevitavelmente a comparação Itaberaba e Ipirá surge. Ah, porque Itaberaba hoje é muito mais evoluído. Você atribui necessariamente a questão política a esse atraso de Ipirá em relação a Itaberaba? Você disse há pouco que a geografia é uma coisa que tem importância muito grande no desenvolvimento das cidades. Isso. Itaberaba tem a mesma população que o município da gente. Se lá tem 60 mil, aqui também tem 60 mil. Ultimamente eles até passaram a gente. Itaberaba hoje tem 2 mil habitantes a mais do que Ipirá. É verdade que a localização geográfica de Itaberaba, que aglomera, aglutina ao seu redor coisa de mais de 10 ou 15 cidades, é um passo à frente, não deixa de ser, em relação a nós que tem a mesma população, tem um território muito grande, o que eles lá não têm. Mas nós também poderíamos estar aglutinando inúmeras outras cidades que nós não aglutinamos por não sermos polo.
Na medida que agora nós começamos a desenvolver a saúde funcional obstetrícia 24 horas, vem transferência de partes, de suspeitas, de cirurgias, de operações cesarianas de todo canto. Então, se a gente não é esse polo que Itaberaba é, porque a gente também não se construiu. Não é apenas a proximidade, gestão, não é apenas a proximidade geográfica. Hoje, Serra Preta compra serviços de saúde na mão do município de Pirá. Pintadas faz isso, Baixa Grande faz isso, Mundo Novo em menor escala, e a gente recebe paciente de todo canto. Então, se a gente só aglutina 4 ou 5 ou 6 cidades, em detrimento, já que Itaberaba aglutina mais de 10 ou 15 cidades, muito mais está por conta da gente não ter se programado, feito um planejamento para essa cidade ser verdadeiramente uma cidade polo e com isso despertada a sua vocação. Sim, a questão da geografia eu citei no livro, um historiador defendia esse argumento, a geografia como diferencial. Só que um bom gestor, uma boa gestão, ela tem aquele efeito acumulativo. Por exemplo, a saúde, vamos colocar em termos práticos. Ipirá, hoje você disse que tem a mesma quantidade de habitantes de Itaberaba. Qual a diferença hoje em termos financeiros, em termos de receptação de recursos de Itaberaba para Ipirá? Valdec, somente para vocês terem uma noção, o município de Itaberaba, com as mesmas contradições nossas, com a mesma população, mais ou menos com os mesmos serviços, normalmente alguma coisa a mais. Itaberaba recebe R$1.600.000 por mês. O município de Pirá, praticamente com as mesmas demandas, conforme já foi dito há pouco, eu disse há pouco, recebe R$1.100.000 por mês. De 1.100.000 para 1.600.000, nós temos R$500.000 mensais de diferença. Você pergunta, mas por quê? Porque o pessoal lá nunca pensou a saúde do ponto de vista apenas da ligadura de trompa, do clientelismo, O pessoal pensou a cidade do ponto de vista de estar atendendo regionalmente, do ponto de vista de estar produzindo, construindo sedes históricas, reclamando para poder reclamar do Ministério da Saúde mais recursos. E na medida que nós nunca, as nossas gestões nunca se importaram com nada, Pirá sempre foi pensada nessa coisa do favor. A moeda de troca aqui sempre foi essa coisa do voto. Então, bora pensar essa saúde de forma pequena. E depois outra coisa, a saúde de Pirá sempre foi privada. A saúde pública aqui nunca teve nenhuma prioridade, na medida que era a saúde privada que governava a saúde pública. Então tinha que sucatear o que era público para ela funcionar, para dar visibilidade às suas clínicas para fazer disputa eleitoral. Você como candidato, como vereador, você sempre foi uma voz ativa na Câmara de Vereadores e isso é o reconhecimento pelos seus colegas de trabalho em cada período, que reconhecia realmente a sua idoneidade, a sua capacidade de articular ideias. Só que hoje, você saiu da tribuna como vereador e você está à frente de uma Secretaria de Saúde com demandas, com dificuldades, com muitas limitações. E diante também de alguns argumentos de pessoas que comentam que a saúde de Pirá ela está em retrocesso, o que seria indiscutivelmente uma afronta à realidade do momento que Pirá vivencia. Isso independente do pressuposto político, porque as pessoas começam a interpretar o Admildo de acordo com o pressuposto político. Mas vamos tirar o pressuposto político, vamos fazer uma análise racional. O que é realmente hoje que a saúde vivencia, como você pegou a saúde e como você está deixando a saúde agora na entrega do cargo como secretário em março? Valdec, olha, não deveria ser dito por mim o que vou dizer agora. Somente uma pessoa extremamente insana, somente, como você diz, partindo do pressuposto político, tendo alguma contradição pessoal com o secretário, para dizer que a saúde de Pirá está em retrocesso ou que a saúde de Pirá
como essas pessoas que estão nessa dimensão às vezes dizem, piorou. Há 3 anos, nós assumimos a pasta da Secretaria de Saúde do município. O hospital de Pirá, para se ter uma noção somente, andava cheio de profissionais que não eram médicos, mas todos com carimbo falsificados, inscrição, como se tivesse inscrição no Conselho Regional de Medicina. Era um absurdo. A saúde pública do nosso município, a saúde emergencial, entregue em mãos de acadêmicos disfarçados de profissionais formados, cometendo, na verdade, um crime de... Como é que se dá o nome do direito disso? Tem um nome específico que se dá a esse tipo de irregularidade que as pessoas, às vezes, cometem. Mas agora me foge a memória. A limpeza do hospital. O hospital não funciona, não realizava um parto a vida inteira. Não atendia a uma gestante. Não fazia minimamente uma curetagem uterina para alguém que estivesse com um parto prematuro, perdendo a sua gestação. O hospital realizava algumas poucas cirurgias dentro de uma perspectiva extremamente clientelista. Número de atendimento, de internamentos baixíssimos. O hospital daquele porte tínhamos 60 a 70 internamentos por mês. Esses números hoje triplicamos a quantidade de internamentos do hospital. Melhoramos toda a infraestrutura, toda a parte física e agora com a ampliação estamos dando uma dimensão muito mais interessante a ele. Depois, tínhamos um serviço de raio-x do hospital terceirizado e agora implantamos um aparelho hiperpotente, o mais potente de todos, com capacidade para 600 mA, que dá para fazer qualquer tipo de radiografia. E a proposta é a gente estar funcionando 24 horas por dia esse aparelho. Nós realizamos mais de 600 procedimentos em obstetrícia, quando se conta os partos normais, mais de 200 operações cesarianas, mais de as curetagens, isso totalizam mais de 600 procedimentos. Fazendo tudo, inclusive comprando medicamentos. Todo o medicamento que é fornecido. E depois ainda conseguir fazer essas reformas das unidades, estruturar, adequar, modernizá-las, comprar aparelhos, é quase que fazer milagres. Bem, como vocês viram aí, a entrevista com o secretário de Saúde, Dr. Edmildo. Dr. Edmildo, foi um prazer muito grande tê-lo aqui nesse Papo Curto, na edição do Papo Curto, esclarecendo à comunidade alguns aspectos da saúde que são de uma maneira muito deturpadas e por uma questão pessoal, porque a gente tem que fazer política, analisar isso de um ponto de vista meramente racional. O que é bom, o que evoluiu, o que não evoluiu, a política tem que ser feita nesse âmbito. Eu quero agradecer pela sua participação neste programa, nesta edição do Papo Curto. Pois é, Valdec, eu que agradeço. Agradeço a oportunidade que você está me dando de estar promovendo essa entrevista comigo, secretário de Saúde do município. Se todos os administradores públicos tivessem sido verdadeiramente homens públicos, muito provavelmente a saúde pública do Brasil não estaria na situação que está. Temos que admitir. E não vai ser obra de um partido, nem de um governo apenas. Talvez a gente precise de mais 20, de mais 30 ou até 50 anos para estar consertando
reformações, as não construções que não ocorreram no curso do tempo.